Hoje o MMA Sul tem a honra de entrevistar um dos mais experientes mestres de jiu-jitsu mundial, aí, Ricardo Murgel, que é faixa coral 8º grau, fundador da equipe Union Team e também um dos responsáveis pela vinda do jiu-jitsu para o Rio Grande do Sul. Vou começar perguntando isso, mestre. Como é que se deu aí a sua participação no pioneirismo do jiu-jitsu no Rio Grande do Sul? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade, na verdade foi uma combinação de fatores, porque eu vim para o Rio Grande do Sul trabalhar com a Forjas Taurus, que pertencia à minha família, e na ocasião o grande mestre, hoje grande mestre Flávio Belli, me pediu para que eu começasse a introduzir o jiu-jitsu no Rio Grande do Sul. E isso foi em meados de 1985. E realmente não havia nenhuma movimentação em torno do jiu-jitsu no Rio Grande do Sul. Alguns conheciam, mas a maioria não tinha a menor ideia do que se tratava. E aos poucos nós fomos trazendo o jiu-jitsu para cá. Eu trabalhava na Taurus, depois passei a trabalhar numa empresa ligada à Taurus, e à noite, nós então formamos um pequeno grupo e começamos a ensinar. Veio um rapaz do Rio de Janeiro, de nome Marcos, que também estava ligado naquela ocasião ainda à família Belli, e através de nós dois nós começamos a fazer esse trabalho. Passado em torno de 8 a 9 meses, acredito, perto disso, o professor Walter Matos veio para o Rio Grande do Sul também, creio que para outras atividades profissionais. Eu creio que ele era piloto de helicóptero. E também trouxe o jiu-jitsu para o Rio Grande do Sul, já mais ligado à família Gracie, à família Carlson Gracie, né? Logo após, o Walter Matos começou a expandir através da academia dele, o jiu-jitsu, e trouxe o professor Mário Sper, que naquela ocasião não era ainda faixa preta, era faixa marrom. Se não me engano, uma faixa roxa, não me lembro bem. E foi esse conjunto de pessoas que realmente começou a introduzir o jiu-jitsu no Rio Grande do Sul. Em 1990 e poucos, acredito que 94, nós fundamos a primeira federação de jiu-jitsu do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, da qual eu fui fundador e o primeiro presidente dessa federação. E a partir daí o resto é história, né? E somando toda essa trajetória aí, cerca de quantos anos faz que o senhor está envolvido com a luta e especificamente com a arte suave? Eu estou ligado desde os 12 anos de idade. Meu avô foi boxer profissional, e eu creio que desde que eu nasci eu tinha talvez essa genes dentro de mim, né? E aos 12 anos de idade eu comecei a treinar o que hoje poderia se chamar até de MMA, porque foi no Clube Olímpico em Copacabana, e era uma espécie de mistura de coisas, de luta livre, etc, etc. Não durou muito, em torno de um ano mais ou menos. Na ocasião, quem ensinava era o professor Liston Monassa, que depois se tornou muito famoso na área de karatê, se dedicou ao karatê Shotokan e tal. Eu, depois de um ano mais ou menos, fui convidado por um primo meu para treinar judô. Eu comecei a treinar judô com um professor da academia do Jorge Medi, e que também tinha sido, por sinal, treinado pelo Hélio Gracie, fazia jiu-jitsu também, mas se dedicou ao judô. E eu me dediquei ao judô por vários anos, até que aos 17 anos de idade, eu fui convidado por um amigo meu, Álvaro Barreto, hoje grande mestre da família Barreto, João Alberto Barreto, Sérgio Barreto, enfim, para treinar com ele na academia que ele tinha em Copacabana. Na ocasião, haviam 5 academias de jiu-jitsu, se tanto, no Rio de Janeiro. Isto já foi por volta de 1964. Então, eu diria que em 57 eu comecei a treinar, em 64 eu comecei a treinar, numa idade que hoje seria até avançada, vamos dizer, para os jovens de hoje, aos 17 para 18 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu. Com toda essa experiência, mestre, o que significa a luta na sua vida hoje? Como o senhor resumiria? Bom, eu sou um profissional. Eu vivo nos Estados Unidos, moro em Atlanta, eu sou o treinador-chefe da equipe da NACOAP, que é uma das maiores equipes do sul dos Estados Unidos. São 2 academias localizadas na região de Atlanta, e eu treino toda a equipe
de lutadores profissionais, de lutadores amadores, pessoal do jiu-jitsu todo, pessoal de sem kimono e o MMA. Eu tenho um grupo de faixa pretas americanos que treinam sob o meu comando, alguns brasileiros, faixa roxas, marrons que treinam também, e tenho vários filiados em todo o mundo. Hoje a Union tem filiados no mundo inteiro, na Europa, na França, na Croácia, na Espanha, em Hong Kong, na Ásia, na Tailândia. Nós temos nos Estados Unidos, temos no Novo México, temos em várias regiões de Atlanta, da Geórgia, né, que é no sul dos Estados Unidos, temos no Texas, e, enfim. E temos aqui no Rio Grande do Sul 9 academias filiadas, desde Santo Ângelo, passando por Butiá, Cachoeirinha, 2 na Zona Sul e assim por diante. Né? Eu creio que o mérito está todo neles, né? nos jovens que estão tocando o jiu-jitsu adiante. Mas essa é a minha atividade, é o que eu faço na vida. E o senhor poderia explicar como que procede a graduação do atleta após a faixa preta? Porque tem muitos praticantes que sabem que é branca, azul, roxa, marrom e preta. Mas e o mestre, que é o 8º grau, faixa coral, como é que se procede aí, mestre, após a faixa preta, a graduação do atleta? Bom, eu não posso lhe dizer com precisão como é que isso acontece, porque eu não sou muito ligado a essa parte política do jiu-jitsu. Eu sou um trabalhador do jiu-jitsu, eu piso no tatame todos os dias por 6 a 7 horas. Fora os seminários, fora as aulas particulares. Fora o meu trabalho nos corners como treinador dos meus lutadores. Então fica meio complicado para eu poder dizer como é que isso funciona. Eu posso dizer como funcionou comigo. Até o 7º grau, todos os meus graus foram recebidos tanto pelos meus mestres, ou seja, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, Flávio Belli, como pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu através da Comissão de Graus, que avaliou o que eu fiz, o que eu faço, enfim, e considerou que eu tinha este mérito. O 8º grau, eu recebi diretamente dos 3 grandes mestres, João Alberto Barreto, Álvaro e Flávio Belli. Foram que, em novembro de 2008, decidiram me dar o 8º grau. Eu nunca requisitei isso, e, sinceramente, recebi o 7º grau da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu em 2003, em outubro de 2003, e nunca solicitei que fosse graduado ou coisa parecida. E nem vou fazer isso. Hoje eu sei que os meus grandes mestres têm um problema com a confederação. Eu não me meto nisso. Sinceramente, eu vou ser muito honesto, eu me sinto muito honrado de ter recebido todos esses graus, sinto muito honrado de ter sido talvez o primeiro no mundo a receber de 3 grandes mestres esse grau, mas eu não creio que isso seja relevante. Eu acho que o mais relevante é eu ser capaz ainda de poder passar um pouco da minha experiência para os meus lutadores. Eu acho que a faixa que eu uso na cintura não tem muita importância se eu não souber passar para eles e se eles não aprenderem comigo. Eu acho que o professor ele tem, sobretudo, ser capaz de ensinar e dos alunos entenderem o que ele está passando. Então eu acho que a faixa coral, a faixa branca, seja lá a cor da faixa que for, não é tão relevante assim. O relevante é a sua capacidade de ensinar e de passar aquilo que você sabe. Né? Eu gostaria de frisar isso, está sempre capaz de aprender, que ninguém sabe tudo. Então, se você não for humilde e manter a sua mente aberta para aprender com as perguntas dos seus alunos, aprender com os movimentos que os seus alunos fazem, olhar o que os outros fazem, aprender com outros professores, você sempre vai ser uma pessoa limitada. E eu procuro manter a minha mente a mais aberta possível. A memória que não ajuda muito mais, mas eu procuro fazer o possível. Mestre, e na sua análise, quais os principais critérios que um professor de jiu-jitsu deve ter na hora de graduar, avaliar o aluno, e se a competição seria um dos pontos? Depende da situação. Eu acho que a competição, da maneira que o jiu-jitsu se tornou nos últimos 25 anos, é relevante, porque o jiu-jitsu, como todos sabem, começou e durante muitos e muitos anos, talvez mais de 70 anos, o jiu-jitsu não tinha competições. O grande mestre Hélio Gracie sempre frisou que o jiu-jitsu não era para competição, era para a rua. Quem quisesse competir, que fosse fazer judô, que fosse fazer luta livre, que fosse fazer outra coisa. Ele foi várias vezes, ele falou isso, várias vezes ele deu entrevistas, estão escritas, estão em
gravadas, né? Mas, ao longo do tempo, os filhos e outros membros da família começaram a ver a necessidade do jiu-jitsu ter a parte competitiva. Isto, eu diria que em meados de 1970 e poucos, é que começou a surgir o embrião da competição. Hoje é evidente que o jiu-jitsu é um esporte de competição. A parte de defesa pessoal, a parte de rua, vamos dizer assim, de situações reais, se tornou muito menor do que a parte de competição, embora, na minha opinião, seja essencial. Eu não posso admitir que um faixa preta de uma arte marcial não seja capaz de se defender razoavelmente, pelo menos, numa situação de rua. Lógico que nós vivemos uma situação hoje, quase todas as situações envolvem armas, e a defesa contra a arma é muito difícil, mas pode ser possível em determinadas situações. Voltando à tua pergunta principal, eu acho que sim, que a parte de competição é importante desde que o aluno seja capaz de competir. Em outras palavras, nós não podemos limitar o aprendizado do jiu-jitsu. Se uma pessoa de 60 anos se aproxima e diz, eu gostaria de aprender jiu-jitsu, mas ele não tem mais condições de competição, o que nós devemos é ensinar o jiu-jitsu a ele e dar a ele condições de ser graduado, mas com a base técnica e com o comportamento dele como pessoa dentro do grupo. Então, o critério que eu vejo é, para os mais jovens, para aqueles que são capazes de competir, a competição é um dos critérios, a parte técnica, evidentemente, é a segunda, e a terceira, que eu diria que não é por ordem, mas sim prioritária, é a parte do comportamento dele. Em outras palavras, o caráter. Eu, por exemplo, não graduo maloqueiro, eu não graduo bandido, eu não graduo quem não tem comportamento, eu não graduo vagabundo. Em outras palavras, se o sujeito é um sujeito que não tem comportamento, que tem um comportamento inadequado, eu não graduo. Não é meu aluno. Eu tiro da minha organização. Pode ser campeão mundial, pode ser quem for. Comigo não fica. Pegando o gancho desse seu último comentário, para que um faixa preta sirva de exemplo como líder, como professor, que dicas o senhor daria? Que ele tenha bom caráter, que ele tenha comportamento adequado àquilo que ele pretende fazer. Eu não posso entender que uma pessoa que queira ser professor e queira ensinar jovens, que queira trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, trabalhar com adultos jovens, seja uma pessoa que tenha um comportamento totalmente adequado. Em outras palavras, se ele é conectado com drogas, se vive na noite, se vive bêbado, se vive em arruaços de rua, provocando briga, etc. e tal, devia estar preso. E não ser faixa preta ou ser qualquer coisa dentro da arte marcial. Isso denigre a arte marcial, denigre a ele próprio e ao grupo que eu acompanho.